estava jejuando, achava que não podia falar. O que é que fazia? Mentia. Já tomei, não estou com fome. Estava babando pela xícara de café, quase estendendo as mãos, mas não posso falar que estou jejuando. Não sei se alguém aqui ainda passou por isso, mas quando me converti, não podia falar que estava jejuando. Mentia, olha, eu digo, estava mentindo para encobrir o jejum. Então, que valor tem esse jejum baseado na mentira? Mas, uma questão de ignorância nossa. Outros, eu lembro que eu cheguei a fazer uma vez, a pessoa chegou com café, uma irmã, isso lá na Bahia, para aqui não acontece, né? Me deu um copo de café, peguei o copo de café e fiquei com ele ali. E a pessoa conversando com a gente, daqui a pouco a pessoa entrou de volta para dentro de casa. Eu peguei o copinho de café e tchum, no pé do muro. Para não falar que estava jejuando, ou falar, estou na graça, estou me consagrando. Você está entendendo? Mas Jesus não está falando que ninguém pode descobrir. É só olhar na Bíblia Sagrada, pessoas que jejuaram e a gente ficou sabendo. Está registrado, campanha, proposta, o próprio Deus pedindo para que eles jejuassem, que eles clamassem, que eles buscassem. A Bíblia está recheada de pessoas que jejuaram. E como é que a gente sabe? Elas não fizeram isso ocultamente, isso tanto particular, também no sentido coletivo. Os apóstolos fizeram isso. Então, o que Jesus está falando é o seguinte: quando for jejuar, não faça como eles, que fica todo desarrumado. Não precisa. Siga a vida normal, penteia seus cabelos, use o perfume, toma o banho, se arrume. Siga a vida, porque é para Deus que você está fazendo. Agora, chegar na igreja, o que não pode fazer é contar um testemunho e depois falar assim: mas você sabe porque Deus me deu casa própria? Porque eu paguei o preço na campanha do monte. Isso que não pode. Eu fiz a campanha de Daniel, 21 dias. Até parece que Daniel fez alguma campanha. Se o anjo não tivesse vindo, ele estava até hoje jejuando. Daniel não fez proposta de ficar, eu vou jejuar 5 dias. Não. Deus ouviu a sua oração desde o primeiro dia. Mas o anjo foi impedido de trazer a resposta. E foi demorando. E ele estava ali, insistiu. Ele não fez uma proposta, um propósito. Não, eu vou orar 5 dias, 7 dias, 21 dias, não. Mas as pessoas fazem 21 dias de jejum, sabe? Lembra de Pedro, lembra dos apóstolos quando chegaram de frente da Porta Formosa. Está lá um homem que a Bíblia diz que tinha mais de 40 anos de idade, coxo desde nascença. Dá ouro, prata para a gente aí, Pedro. Uma moedinha. Nós não temos ouro nem prata para você, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. O povo ficaram tudo meio abismado, olhando para os apóstolos. E eles falaram: por que é que vocês estão olhando para nós? Vocês estão pensando que esse homem andou aqui por causa de alguma santidade ou alguma virtude que havia em nós, ou seja, deles mesmos, e começou através disso a anunciar a Jesus, aquele que tinha sido entregue para ser morto, para a salvação dos pecadores? Mas se fosse hoje, a gente diria o quê? É só jejuar que nem eu jejuei, é só orar que nem eu oro, é só pagar o preço que nem eu pago, e aí Deus vai usar você também. Não! A Deus toda a honra e toda a glória, com jejum ou sem jejum, faça para a glória de Deus. Eita, meu Deus do céu, a gente vê alguns vídeos de internet e algumas coisas que dá vontade de a gente entrar no vídeo, mas não tem como, né? Eu lhe digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessas. Mas quando você for jejuar, o versículo segue, o versículo 17. Penteie o cabelo, lave o rosto, né? Em outras versões falam unge a sua cabeça, de modo que ninguém notará, então, que estão jejuando. Deus é que vai saber, e sabe o que vocês fazem em segredo. E seu pai que lhe observa em segredo, que te ver, não só apenas ouve, mas que nos vê, nos recompensará. Jesus está querendo tirar eles daquele lamaçal de religiosidade hipócrita, que tudo que fazia, oração, jejum, sacrifício, era a fim de que as pessoas achassem que eles eram santos homens.
O pensamento era esse. No capítulo 24 de Mateus, você vai ver Jesus reprovando o comportamento de alguns deles, dos hipócritas, dos religiosos daqueles dias, que eles iam para a casa das viúvas, com pretexto de cultuar, de fazer longas orações, e tirava aquilo que era delas de forma irregular, a fim de que fosse através das suas prolongadas orações impressionar as pessoas. As pessoas ficariam admirados com eles. Mateus 24 e o versículo 14: que aflição espera, ou ai de vocês, como outra versão, 24:14, mestre da lei, fariseu hipócrita, toma posse dos bens das viúvas de maneira desonesta, depois, para dar impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso serão duramente castigados. Não tem problema de orar na casa das pessoas, de orar em público. A questão é, eu não posso fazer isso para impressionar as pessoas, para impressionar ninguém. A nossa comunhão, os nossos atos de misericórdia, faz parte das nossas obrigações espirituais. O apóstolo Paulo chega a dizer em Romanos 12:13: comunicai com os santos nas suas necessidades. Ele fala, comunicai com os santos nas suas necessidades. 12:13 é, ajude os santos nas necessidades deles. A gente às vezes pensa que Paulo está dizendo para você contar a sua necessidade, mas não é isso. Comunicai, não é comunique. Ajude os santos quando tiveres os necessitados, os santos necessitados. Seja hospitaleiro. O versículo 9 até o 21, Paulo está dizendo sempre a ideia de fazer por alguém, ser por alguém. Alegra com os que alegram, chora com os que choram. Não seja vingativo. Se depender de vocês, tenha paz com todo mundo. Sempre a ideia de se expor, de se doar, de se apresentar diante de uma necessidade. Eu não posso pregar para me exibir, eu não posso cantar para me exibir, eu não posso fazer nada para me exibir, porque tudo é para a glória de Deus, é para Deus o que eu faço. Porque quando eu faço para a glória de Deus, Ele me recompensará. Mas a ideia também não é para ser recompensado. Eu sei que serei, mas não é para isso que vou fazer. Senão é troca de moeda. Você chega na igreja, está frio, na fé, né, Diego? Eu digo, eu quero receber poder, eu quero receber glória. Receber glória, nem sei se está certo isso, mas eu quero receber aquela unção. Mas aí eu vou começar a dar uns glória daquele do Diego, porque diz que quem dá glória recebe vitória. Também não sei de onde tiraram isso, essa interpretação errada, né? Porque quem dá glória recebe vitória, e a gente dá glória sem ver, sem ouvir, sem entender, sem sentir, para receber interesse próprio. Não, ainda que ele não me falasse mais nada, não fizesse mais nada, tudo que ele fez, tudo que ele é até aqui, ele é digno de que eu dê glória para ele. E se ele não me curar, eu vou continuar dando glória. E se ele não abrir as portas, eu vou continuar dando glória. Só dele ter me salvado tem um motivo para dar glória até o último dia da minha vida. O negócio lá em casa está muito apertado. A minha vida financeira precisa melhorar. Então Deus tem que estar em providência na minha vida. Então eu preciso. Eu nunca fui ofertante, nunca fui dizimista, mas eu vou fazer aqui só para ver se é verdade. Se eu soubesse que eu ia dar o dízimo e oferta e as coisas não iam melhorar, eu não daria coisa nenhuma. Mas como eu estou acreditando que quando eu fizer aqui, Deus faz lá, aí eu vou fazer aqui, porque Deus faz lá. Eu governo o céu, eu mando no céu. Não é o que você faz aqui, o que você determina aqui vai acontecer lá, não.
é o que você faz aqui, corresponde o que lá em cima já foi determinado a seu respeito. Não é o que concordar aqui será concordado lá, como a revista Corrigida fala. É o que concordar aqui já terá sido concordado lá, porque a intenção de Deus é que a gente lhe dê glória, que a gente glorifique, que a gente honre o seu nome, que a motivação seja para a glória dele. Ainda que falte as ovelhas, ainda que falte as cabras, ainda que pare de chover, ainda que me falte tudo nos currais, eu exultarei no o Deus da minha salvação. Nosso Deus, Ele nos dirige de forma da contramão do mundo. Porque no mundo é assim, quando tudo der certo, se alegra e faz festa. Aí Jesus fala assim: olha, bem-aventurados sois quando disserem todo o mal contra vós por minha causa. Quando isso acontecer, pule de alegria. Olha, estranho, né? A questão é, se você está passando por isso e é por motivo justo, por motivo divino, por causa da sua fé em Cristo, então motivo você tem de glorificá-lo, não para receber, mas porque já recebeste, já estiveste. Ele está, só de saber que 24 horas Deus está comigo, do meu lado direito, lado esquerdo, à frente e atrás, mora dentro de mim. Como é que eu vou estar esperando mais motivo para dar glória, meu irmão? Vou fazer porque aí Deus faz. Tudo que nós temos pertence ao Senhor. Como foi dito aqui pelo pastor Zé esta noite, nós apenas estamos devolvendo o que é dele. E devolver o que é dele, que ele pede por direito, é só os 10%. Mas os 90% também é dele. Não é só os 10%. Ele por graça, fica com os 90% aí. Você só usa dos 90% para dar algumas ofertas. Tira os 10%. Então a gente está orando com qual propósito? Mas eu oro tanto, mas ora de forma errada. Eu estou jejuando tanto e nada, porque está jejuando de maneira errada. As motivações erradas. Nós precisamos ter um foco voltado para Deus. É por isso que eu sou entre vocês, eu preciso ser quando eu estiver sozinho. Porque junto comigo está Deus, vendo e ouvindo. Deus nos assiste, Deus habita conosco, Deus habita em nós, Deus é que nos guia, Ele é que nos dirige. Então não tem como fugir disso. Essa é uma realidade presente. Tudo é para a glória de Deus. Esse dia eu vi um vídeo na internet, um moço que estava nas suas últimas horas de vida. Alguém deve ter visto. E deram para ele um violão, e ele estava lá tocando, sem os aparelhos, sentado, mas tinha pouco tempo. E a médica, vendo ele louvando a Deus nos seus últimos momentos de vida, e ela chorava ao ver ele fazendo aquilo, cantando para Jesus nos seus últimos momentos. Lembra de Daniel, quando soube o decreto? Ele não mudou nem para mais nem para menos a sua oração. Ele continuou orando como de costume, com as janelas abertas para o lado de Jerusalém. Orava e agradecia a Deus, fazia orações de graça ao Senhor, como de costume antes fazia. Quando nós temos os motivos corretos na nossa caminhada, a gente não fica o tempo todo de altos e baixos, porque o que nos motiva a caminhar é o próprio Deus que está em nós. Por isso os motivos de fazer alguma coisa para as pessoas é pelo aquele Deus que está em nós. Então que bom que aquilo que nós temos, ou nós o que somos, é uma extensão de bênção. Como disse, sê tu uma bênção, ó Abraão. Deus poderia dizer: Abraão, você precisa abençoar as pessoas com alguma coisa. A nossa vida tem que ser
mais do que doar alguma coisa. A nossa vida precisa de se doar. Ser tu uma bênção onde você chegar, falando ou não falando, a sua presença já será suficiente, porque aquele que conduz a sua história está com você. Pense bem, quando for fazer alguma coisa para alguém, não deixa de fazer, continue fazendo. A questão é, qual é a minha motivação? Vai jejuar, o pastor fala, quem vai levantar a mão, não tem problema levantar a mão. Mas antes de levantar a mão, por que mesmo que eu estou levantando a mão? É para que alguém saiba que eu vou jejuar também? Eu posso me manifestar, não tem nenhum problema. Eu só não posso levantar as mãos para nós. Já pensou? Pastor Ziel falou aqui da segunda até sábado de jejum, mas eu como obreiro não levantar nenhuma vez, vai servir de mau testemunho para a igreja. Só por isso? Isso é pobre demais. Não, eu vou fazer porque eu faço parte de um corpo, e esse corpo tem necessidades, e eu fui chamado para ajudar nessa batalha. É para a honra e glória do nome do Senhor, e benefício da própria igreja, do corpo que pertenço. Desde que a minha intenção seja boas e bíblica, não tem nenhum problema de eu levantar as minhas mãos para me consagrar, ler a palavra do Senhor, vir à igreja. Às vezes a gente faz coisas e nem percebe que está sendo para o homem, não para Deus. Eu não sei se o pastor Ziel aqui avisa no dia que não vai estar no culto. Se ele não vai estar na quarta-feira, eu não sei se ele avisa publicamente. Eu não sei se o pastor Ziel avisa que não vai estar no domingo. E se avisar, eu não sei se a quantidade aumenta de gente. Vou aproveitar que o pastor está lá e hoje eu vou. Ou vou dar um pulinho fora, vou em outro lugar. Ou continua vindo normal. Porque em alguns lugares as igrejas se esvaziam quando o pastor avisa que não vai dar no culto público. Por que será que eu não venho nos cultos de sexta-feira? Porque o pastor Ziel não está aqui. Aí o pastor Ziel fala, eu vou estar aí pregando a poderosa palavra de Deus na sexta-feira. Aí os irmãos que não costumam vir, nesse dia não conseguem fazer hora extra. Nesse dia dor de cabeça vai embora. Nesse dia não recebe visita e vem todo mundo. Não, é porque nós estamos sendo motivados de forma errada. Eu vou lá porque se eu não for o pastor vai pegar no meu pé. O pastor vai ver que eu não fui. Não, está tudo errado. Venha para adorar a Deus com o pastor, sem o pastor, porque o nosso culto é para o Senhor. Sexta-feira vai ter até músico aqui na igreja, vai ter. Oh meu Deus do céu. Então irmãos, nós temos que analisar. No dia que o pastor não vai, eu fico desanimado de ir, porque o pastor é o pastor. Qual é o nosso maior motivo de estar aqui? Jesus de Nazaré. Eu vou, Senhor. Que nem alguns irmãos, nem que eu chego só na hora da palavra por causa do meu trabalho. Deixar a chuva passar, porque eu esqueci desde o ano passado de comprar guarda-chuva, e no tempo da chuva fica difícil, espera a chuva passar, né? Tem gente que nunca compra guarda-chuva, né? Aí, pastor, não fui no culto porque estava chovendo. Ah, não acho que o pastor aceita esse tipo de justificativa. Você tem um ano atrás falando que não tem guarda-chuva, rapaz. Não. Agora, quando é no dia do casamento de alguém, a gente entra numa sacola, num saco plástico, numa capa amarela, mas que vem no casamento, vem. No aniversário do pastor, a gente vem. Por causa das nossas motivações. Se é do meu interesse, eu não perco dia de trabalho. Tem gente que se orgulha em falar assim, olha, eu trabalhei o ano inteiro, não faltei um dia de trabalho. Nós temos 3, 4 cultos por semana, a pessoa faltou mais de 10 em 6 meses. Porque o que mais nos interessa é ganhar din-din às vezes. Então, queridos irmãos, o que nos rege? O que nos motiva? Temos que ter um pensamento e uma proposta certa a respeito do que nós vamos fazer. E aí o pouco que você
vai fazendo, a recompensa vem grande e você fica surpreso. Eu nem fiz quase nada, porque eu estou ganhando tanto. Deus está te recompensando. Eu nem consegui orar tanto, pastor, e como Deus está me abençoando, porque apesar de você não ter conseguido, Deus está vendo a intenção do seu coração. Pastor, eu não tenho muita força para jejuar, mas Deus está vendo que você está dando o máximo de si, se entregando a Ele, para a glória dEle, e Ele vai te recompensar, te retribuir, ainda que você não mereça, mas Ele vê que você é esforçado, é um lutador, é guerreiro, e precisa de uma providência da parte do Senhor. Que Deus abençoe. Vou parar aqui, senão passo das 9. Então cuidado com as motivações. Faça o que estava fazendo de bom, orar, jejuar, fazer o bem para as pessoas. Mas o cuidado é, porque eu estou fazendo e a forma com qual eu estou fazendo. Eu preciso é capinar, é tudo isso. Cuidado com os extremos, para lá e para cá. Porque isso pode ser o foco de uma religiosidade hipócrita. E Jesus está procurando pessoas. Simplesmente faça como Jesus faria em nosso lugar. Amém? Vocês podem aplaudir a palavra do Senhor? Agradeço a oportunidade. Graças a Deus. Quantos foram abençoados por essa poderosa palavra? Irmãos, vocês vejam, né? O irmão ministrando aqui e eu lembrando sobre o fim de todas as coisas, porque Salomão viu o fim de todas as coisas. Salomão, quando ele escreve o comecinho de Eclesiastes, você percebe que ele já está idoso ali, né? Ele começa a olhar e fala assim: eu olhei para o céu e vi que era tudo vaidade, né? Vaidade, vaidade, é tudo vaidade. E aí no capítulo 3 ele fala sobre os tempos, né, determinados para todo o propósito debaixo do céu. E Salomão, ele tem esse feeling, né? O Espírito Santo mostra para ele que de fato as coisas passam e passam muito rápido. Só que quando as coisas passam, nós precisamos olhar para trás e ver o que é que nós semeamos lá, o que é que nós plantamos lá atrás. E se nós formos tirados da terra antes de nós colhermos, quem vier conosco, o que é que eles vão colher do que nós semeamos? Isso você pode levar para toda a sua área espiritual, área profissional, área financeira, né? Sua família, seus filhos precisam, os nossos filhos precisam dar seguimento ao que nós começamos a fazer. E aí João também lá na frente, quando João fala assim, olha, bem-aventurado são os mortos, né, que dormem, ou seja, são os mortos que dormem e descansam da sua obra, olha isso, descansam do seu serviço e a sua obra o segue. Então veja que fazer para Deus e andar com Deus, fazendo o que nos é proposto ao nosso tempo, é algo que só faz quem realmente tem um coração reto e sincero diante de Deus. E muitos estão andando, principalmente dentro das igrejas, muitos estão andando buscando o reconhecimento, a fama, o glamour, enfim, toda a popularidade que às vezes se dá em volta de fazer a obra, de estar fazendo a obra, mas a essência do que se faz na obra é o que de fato vamos colher como galardão na eternidade. Porque quando o Senhor fala aqui em 1 Coríntios capítulo 15, 58, que ele fala que o nosso trabalho não é vão no Senhor, mas não é vão no Senhor há que tempo? Eu estou fazendo agora porque eu quero já colher logo,
Eu queria que Deus já me desse. Deus não está vendo que eu estou jejuando, Deus não está vendo que eu estou evangelizando, Deus não está vendo que eu estou lendo Bíblia, Deus não está vendo, como se nós colhêssemos aqui, que nosso maior desejo fosse colher na carne aquilo que nós estamos semeando na obra de Deus. Só que quem faz a obra de Deus com sinceridade, uma das maiores coisas que ele deveria se preocupar é no resultado da obra que ele está fazendo. O resultado para os outros e não para ele. O que Jesus fez e nos implantou no reino, ele nos mostrou o exemplo para os outros. Ele se abaixa e ele começa a lavar o pé dos discípulos. E aquilo não é um exemplo, ele não está fazendo aquilo para que os discípulos vejam como ele é, apenas como ele quer se diminuir. Não, ele está fazendo aquilo para que os discípulos saibam que o serviço vai gerar fruto em quem está recebendo, muito mais do que em quem está fazendo, porque quem está fazendo e executando vai colher ao seu tempo, e na maioria das vezes a gente vai colher na eternidade. E no reino de Deus, o que a gente faz, o propósito tem que ser: Jesus, traga o resultado na vida do meu irmão A, B, C e D, do que aquele resultado para mim. Esse resultado para mim é o resultado, é isso que o pastor estava falando sobre nós desejarmos fazer para que as pessoas nos vejam, e quando as pessoas nos vejam, a gente seja reconhecido, seja falado, seja, enfim, abençoado de alguma maneira. Então, que Deus possa nos abrir o entendimento e a gente possa fazer muito mais do que a gente já faz, sabendo que o que nós fazemos aqui nos segue de fato depois da morte. Faça com amor, faça com carinho, faça com humildade, faça com o coração reto e sincero. Senhor, eu posso fazer mais? Senhor, eu posso fazer melhor? Senhor, eu tenho condições de fazer melhor? Faça, e Deus vai lhe retribuir. Amém, queridos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Deus abençoe pastor Ailton. É aniversário do Christopher hoje? É isso, filho. Vem cá, meu filho, vamos orar por você. Glória a Deus. Mais alguém fez aniversário, irmãos, no começo dessa semana? Você tem mais alguém que fez aniversário? Glória a Deus. Vamos orar também pela irmã Otília. A irmã Adriana, irmãos, entrou em crise novamente. Ela que passou algum tempo internada sobre o tratamento da esquizofrenia, e por alguma dificuldade ali, ela entrou em crise novamente. Vamos orar, e nós orando aqui, Deus responde lá. Amém, queridos? Senhor, meu Deus e Pai, Jesus amado, Deus santo querido, aqui está esse jovem, ó Deus, o Cristo que completou seu mais um ano de vida. Que o Senhor abençoe teu filho, retribuindo, ó Deus, a ele, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem, ó Deus, a devolver, Senhor, na vida, Senhor, do teu servo. Que ele seja uma bênção, Senhor, por onde passar. Deus, dá a ele vitória, dá a ele saúde, dá a ele, Senhor, bonanças. Receba, Senhor, todo o trabalho, toda a devoção do teu filho a ti, ó Deus, dando a ele, Senhor, tudo aquilo que ele tem orado, Senhor, e apresentado a ti. Deus de amor e de paz, eu peço que o Senhor também, ó Deus, visite ali a irmã Otília, a irmã Adriana. Só o Senhor sabe, Deus, a luta e a dificuldade que é, ó Deus, lidar, Senhor, e estar, Senhor, ó Deus, com alguém enfermo dentro de casa. Então peço ao Senhor que responda essa nossa oração, envie sua resposta ali, Senhor, na casa da irmã Otília agora, Senhor, ó Deus, acalmando, Senhor, o coração da Adriana, acalmando a mente dela, Senhor. Se os remédios não fizerem efeito, ó Deus, que esta oração, que essa intercessão possa ir lá, Senhor, e entrar, Jesus, até na divisão ali da alma e do espírito, de todo o intelecto daquela mulher, ó Deus, e trazer a ela, Senhor, sanidade, ó Deus, para a honra e glória do teu nome. Nós te pedimos, ó Pai, te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe Cristo, em nome de Jesus. A irmã Paula pede oração por Conceição. Nós vamos orar também por Conceição, tá bom? Cadê? Vem cá, Diego, faça essa oração aqui, filho.
para que o Senhor nos leve em segurança. Aí apresenta também Conceição um pedido de oração da live. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos orar. Senhor Deus, nesse momento apresentamos ao Senhor a vida da nossa irmã Conceição, meu Pai, que o Senhor possa estar visitando ela nesse momento, acampando os teus anjos ao redor, guardando, meu Pai, livrando de todo o mal, que o Senhor possa dar saúde à tua filha, meu Pai, e te agradecemos também por esta noite, por estarmos na tua casa, na tua presença. Que alegria, meu Pai, de poder ouvir esse ensino, que o Senhor possa guardar essas palavras em nossos corações, que o Senhor possa, meu Pai, nos levar em paz, debaixo da tua graça, da tua segurança, nos livrando, meu Pai, de todo o mal, do homem maligno, meu Pai, e nos dá uma noite abençoada na tua presença. É isso que pedimos e agradecemos. A igreja diz: Graças a Deus. Com as mãos erguidas. Não esqueça, irmão, aqueles que estão no propósito do jejum, ainda tem quinta, sexta e sábado. Não esqueça o seu compromisso com Deus, viu? Amanhã tem oração, tá bom? Quem tiver de férias, de folga, desempregado, vem orar amanhã às 2 horas da tarde. Estamos de joelho aqui. Sábado tem mutirão. Aqueles que querem participar do mutirão, da limpeza, da organização aqui, nós vamos fazer mutirão aqui no sábado. A partir de que hora, Diego? 9 horas. Os irmãos que puderem, as irmãs, vem ajudar na limpeza, lá na salinha das crianças, nós vamos limpar. Domingo, 9 horas da manhã, o irmão Hugo pede para que os irmãos não deixem de estar na escola bíblica dominical. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e íntima comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, seja com toda a igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Nós dizemos juntos, amém, meus irmãos. Cumprimentem-se uns aos outros com a paz do Senhor.